Meus irmãos e amigos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você neste dia. Graças a Deus por mais esta oportunidade, podermos estar reunidos virtualmente para um tempo de adoração a Deus, um tempo de instrução e edificação na sua palavra. E nesta ocasião eu quero retomar o tema da primeira mensagem na manhã deste dia. O assunto do dia, o grande assunto, é exatamente a Páscoa que celebramos. E nós devemos sempre perguntar a nós mesmos: que Páscoa eu celebro? Que Páscoa nós estamos celebrando hoje? Nós sabemos da existência da Páscoa judaica, lá na Velha Dispensação, mas para o cristianismo, a celebração da Páscoa deve ser de acordo com o ensino geral do Novo Testamento. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, e nós vamos retomar o texto da primeira mensagem, 1 Coríntios capítulo 15, eu gostaria de dizer ainda que este dia, e não apenas este dia, mas de um modo muito especial hoje, nós devemos ter como expressão do nosso coração e da nossa alma a adoração, louvor, serviço ao nosso Deus por esta grande vitória retumbante de Jesus Cristo na cruz do Calvário e também na sua ressurreição. E eu gostaria que nós fizéssemos isto agora na letra de um cântico espiritual muito conhecido, que é aquele cântico Glória para sempre. E o cântico diz assim: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esta deve ser a nossa doxologia hoje, mas não apenas hoje, em todos os dias da nossa vida, adorando, bendizendo, exaltando este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos retomar o nosso texto e o nosso assunto para lermos apenas 2 versículos nesta primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que são os versos 19 e 20. Lemos assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E o verso 20 ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante. Geralmente nós associamos a Páscoa à ressurreição de Jesus, e por isso mesmo nós costumamos comemorar no domingo a Páscoa, uma vez que a ressurreição fala de uma vitória retumbante de Jesus sobre a morte. Mas note, a Páscoa não pode estar apenas relacionada com a ressurreição de Jesus como uma retumbante vitória. A Páscoa precisa estar relacionada também com a cruz, com o seu sacrifício, porque nem de longe a cruz significa derrota, a cruz significa vitória também. E nós temos o fundamento nas Escrituras de que na cruz Jesus Cristo triunfou sobre o inimigo, sobre o maligno e todas as suas hostes. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, nós lemos que ele despojou os principados e potestades, expôs ao desprezo
triunfando deles na cruz. Portanto, note, a Páscoa precisa ser celebrada também na cruz, no sacrifício de Jesus, porque lá também nós temos a vitória de Cristo sobre o maligno e sobre as suas hostes. Mas não apenas isto, mas na cruz nós temos também a vitória de Jesus sobre os nossos pecados. O pecado não era dele, o pecado foi lançado sobre ele. O pecado era nosso, era seu, era meu, de todo homem que nasce. Somos pecadores e os nossos pecados foram lançados sobre Jesus ali na cruz do Calvário. E ele triunfou sobre o pecado, porque ali na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente, aquela promessa lá de Gênesis 3,15. Na cruz do Calvário, ele pagou a nossa dívida para com Deus. Na cruz do Calvário, ele nos comprou para Deus. Portanto, é a vitória de Jesus, antes mesmo da sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Ali na cruz, ele já está sendo vitorioso, ele já está triunfando sobre os nossos pecados. E neste ponto aqui, eu gostaria de aplicar com uma lição muito prática. Na cruz de Cristo, que significa também vitória, especialmente vitória sobre os nossos pecados, nós precisamos olhar para o grande amor de Deus em Cristo Jesus. A cruz fala sobre isso. Precisamos discernir o grande amor de Deus. E um texto clássico e precioso que nós podemos ler dentre tantos textos na Escritura, nós temos o texto de 1 de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Lemos assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, note, é na cruz do Calvário que isto acontece. A propiciação Jesus fez ali na cruz do Calvário. Vitória sobre os nossos pecados. E isso nos leva a olhar para o grande amor de Deus, um amor incondicional, um amor desinteressado, um amor cuja causa não está no objeto amado, ou seja, em nós, mas a causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele nos amou porque quis nos amar. E ali na cruz do Calvário, o seu Filho deu a sua vida, encarnando este amor, deu a sua vida por nós. E a Bíblia diz que aquele que tem autoridade para dar a sua vida, tem autoridade também para retomar a sua vida. E isso nos leva ao segundo ponto, a segunda lição prática que eu quero deixar com você nesta ocasião. A vitória de Jesus sobre a morte. Se a cruz fala da vitória de Jesus sobre o inimigo, sobre os nossos pecados, falando do grande amor de Deus por nós, a Páscoa também fala da vitória de Jesus sobre a morte, que está exatamente na sua ressurreição, que aconteceu ao terceiro dia após a sua morte, ou seja, o primeiro dia da semana, no domingo como este, alta madrugada, Jesus Cristo ressuscitou. Vitória sobre a morte. Significa que Jesus matou a morte, porque ele é o autor da vida. Aquele que deu a sua vida espontaneamente, por isso morreu lá na cruz do Calvário, por amor a nós, ele mesmo retomou a sua vida. Está lá
em João 10, ele retomou a sua vida ao terceiro dia, ressuscitando dentre os mortos. E aqui nós podemos olhar para a sua ressurreição. E eu quero olhar para a ressurreição de Jesus Cristo com você nesse momento final, em duas perspectivas. A ressurreição de Jesus, em primeiro lugar, nos garante uma ressurreição imediata. A nossa ressurreição espiritual. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Está lá em Efésios capítulo 2, nos primeiros versos. O primeiro versículo em diante ele vai dizendo que nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Portanto, veja, na ressurreição de Jesus, nós temos uma ressurreição imediata. Não devemos pensar apenas na ressurreição futura, mas na ressurreição imediata. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus nasce de novo, experimenta um novo nascimento. Esta é a ressurreição espiritual, esta é a ressurreição de cima, esta é a ressurreição que é operada pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração, que nós chamamos de regeneração, a importante doutrina da regeneração. Então, a ressurreição de Jesus nos garante uma ressurreição imediata, que é aquele momento em que cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós nascemos de novo, nós experimentamos uma nova vida e nós passamos a viver em Cristo. Mas esta ressurreição tem um segundo sentido, uma outra perspectiva, que é a ressurreição futura, a ressurreição do último dia. Os que morrerem no Senhor serão ressuscitados e entrarão numa relação eterna com o Senhor e viverão para sempre e sempre com o Senhor. Mas a Bíblia diz que todos, indistintamente, todos ressuscitarão. Então a ressurreição de Jesus Cristo garante uma ressurreição futura para todos. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, que todos, naquele dia, ouvirão a sua voz, todos os mortos, e sairão dos túmulos, uns para a desonra eterna e outros para a glória eterna. Todos ressuscitarão. Esta é a ressurreição do último dia, que também está garantida na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma aplicação final para você nesta ocasião. Se você está em Cristo, se você já experimentou esta ressurreição imediata, o novo nascimento, você deve, você precisa todos os dias anelar, desejar ardentemente a volta gloriosa do Senhor. Nós precisamos orar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Este deve ser o desejo da nossa alma, do nosso coração. Aguardarmos este glorioso dia em que Jesus virá e todos entraremos com Ele numa relação eterna e reinaremos com Ele, viveremos com Ele no gozo, na glória celestial para sempre e sempre. E você que nos ouve, que nos acompanha, se porventura ainda não tem a certeza da sua vida eterna, este é o tempo da salvação. Esta é a hora oportuna, é o dia da sua oportunidade, de você crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você pode, neste momento, pela fé, ali onde você está, no seu coração, você pode crer em Jesus. Você pode dizer, vem Senhor Jesus e toma o teu lugar no meu coração. Se arrependendo dos seus pecados, você pode confessar com a sua boca, diz a Bíblia, lá em Mateus 10, confessar com a sua boca a Jesus e crer no seu coração em Jesus, você experimentará
a nova vida em Cristo. E assim como nós, como todo cristão, você vai aguardar esta volta gloriosa de Jesus, na certeza de que você entrará com Ele na glória e viverá para sempre e sempre com o Senhor. Eu quero orar por você neste momento. Nosso Deus e Pai, graças te rendemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que na cruz do Calvário triunfou sobre o inimigo e sobre os nossos pecados, quando se ofereceu por nós, quando deu a sua vida em resgate por muitos. E ao terceiro dia, em sua ressurreição, ele triunfou sobre a morte. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ó Deus, dá que o nosso coração anele mais e mais, todos os dias da nossa vida, pela volta gloriosa do Senhor, para com Ele entrarmos numa relação eterna e gozarmos das delícias que Ele tem preparado para os seus verdadeiros adoradores, para sempre e sempre. Mas nós queremos pedir a Tua bênção para aqueles que nos ouvem e que ainda não têm a sua certeza de vida eterna. Concede-lhes o dom da fé, o dom do arrependimento. Manifesta a Tua graça salvadora neste momento, em cada coração, para que também possam crer em Jesus como o seu único e suficiente Salvador e experimentar a nova vida em Cristo Jesus, para a sua felicidade eterna e para o seu gozo eterno com o Senhor. Ó Deus, visita cada lar, cada vida, cada coração e continua renovando em nosso coração a esperança da glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de quem nós a Ti oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família.